e cálculo de massa em unidade atômica, que a unidade é U, tá ok? Já fizemos, né, um vídeo sobre a primeira questão, uma introdução. Fizemos essa outra questão que é um pouco mais complexa do que a primeira, e agora vamos para essa, tá ok? Lembrando o seguinte, o intuito aqui é apenas calcular a massa de uma determinada substância. Uma substância qualquer, partindo de quê? De determinadas informações, tá ok? Como explicado na aula passada, é o seguinte, nós temos o número de massa, tá ok? O número de massa, representado por essa letra A, é a relação entre o número atômico, né? O número de massa é igual ao número atômico Z mais o número de nêutrons, tá ok? Só que essa expressão, eu já vi algumas questões, essa expressão número de massa, às vezes está lá, calcule a massa da substância, aí diz, dados os números, dado o número de massa dos elementos químicos presentes, tá ok? E às vezes também aparece a expressão dadas as massas molares, que é em unidades gramas por mol, ou às vezes aparece quando se pede também para calcular a massa em unidade atômica, tá ok? Ele te dá a massa em unidades U, como já explicado nos livros anteriores, tá bom? Tipo essas expressões, às vezes podem até ser usadas de maneira de maneira errônea, mas assim, o intuito aqui do vídeo é tipo aquela expressão elemento químico e átomo, tá ok? Existe uma diferença física, existe uma diferença química entre essas duas expressões, mas não é o intuito dos vídeos aqui, tá bom? Então, por exemplo, quando você vai fazer, né, como já explicado, pode aparecer a informação, por exemplo, calcule a massa dessa questão, calcule a massa molar e a massa em unidades atômicas da substância abaixo. A substância é essa, ok? Essa é a substância. E aí, às vezes, aparece só a informação. Por exemplo, aqui nós temos, nessa substância, você tem que fazer a identificação dos elementos químicos. Cr é o cromo, tá ok? Tá aqui. H, hidrogênio. O, oxigênio. Cl, o cloro, tá ok? Lembrando que uma letra maiúscula mais uma minúscula não são dois elementos químicos. É apenas um único elemento químico, tá bom? Então, beleza. Então, visto isso daí, né, já identificamos aqui, ó, cromo, hidrogênio, oxigênio e cloro. Pode aparecer na questão assim, tá ok? Usando aproximações. Que aproximações? Aproximações das massas atômicas relativas, né, de cada elemento químico, aonde essas aproximações provêm daqui, ó, tá ok? Aí muitas das vezes o elaborador quer colocar em um número inteiro. Aqui do cromo é 51,996, aproxima para 52. O cloro, né, as aproximações usadas para ele sempre são 35,5, a maior parte das vezes. O hidrogênio 1 e o oxigênio aqui 15,999, 16. Então, essa informação provém lá da tabela periódica, tá ok? Não se utiliza, né, nesses cálculos, nessa questão aqui em si, essas informações aqui desses números maiores, tipo do 24, ou do cromo é 24, aqui é o número atômico, o Z, tá bom? Para cada um, ó. Tabela periódica segue, né, uma normatização, tá bom? E esses números aqui são apenas a quantidade de elétrons, né, por camada. É uma distribuição eletrônica, tá ok? Basicamente isso, certo? Ou pode vir assim, ou pode vir às vezes, né? Às vezes, hoje dificilmente eu vi em questão de Enem pedindo para calcular massa em unidades atômicas. Na maior parte das vezes se utiliza mais a massa molar, tá bom? A massa molar em que? Gramas por mol, como feito aqui na primeira questão, tá? E já explicado novamente na segunda. E agora aqui mais uma questão, para a gente ver aqui alguns exemplos, tá bom? Bem, lá no cálculo,
você não quer perder muito tempo, né? Porque você vai fazer a questão, então você quer fazer de maneira mais rápida possível, mas também correta, com lógica, né? E aí nesse sentido, quando você tem essas informações aqui, né? Beleza. Aí você identificou os elementos químicos. Agora você vai identificar a quantidade de cada um deles. Como é que se identifica a quantidade? Como já explicado, por exemplo, o cromo. Só aparece ele aqui, não tem número. Quando não tem número, significa que é 1. Então nós temos um cromo. Tá ok? Depois, hidrogênio. O hidrogênio, se você observar bem, ele está dentro de um parêntese, né? O símbolo hidrogênio. E o índice dele aqui é 2. Só que esse parêntese está sendo multiplicado por quanto? Por 4. Então vai ficar 2 vezes 4, que dá 8. Então são 8 hidrogênios. Após isso vem o oxigênio. O oxigênio também está dentro do parêntese, o símbolo oxigênio. Só que não aparece número nele, né? Aqui no índice, no canto direito inferior. Quando isso acontece, cai no mesmo caso do cromo. Significa que é 1. Só que o oxigênio está no parênteses. E o parênteses está sendo multiplicado por quanto? Por 4, que está dentro. Então vai ficar 1 vezes 4, 4. Prontinho. E nós temos aqui o índice do cloro, que é 2. Então, 2 cloro. Pronto. Partindo disso, agora a gente pode fazer aqui um cálculo, né? Bem tranquilo, só de multiplicação e depois soma. Então, olha só. 1 cromo vezes. Qual é a massa aqui, ó? A massa aproximada do cromo. Tirado lá da tabela periódica. 52. Mais o próximo, hidrogênio. São quantos hidrogênios? 8. 8 vezes a massa aproximada do hidrogênio aqui, o número inteiro, 1. Mais o próximo é o oxigênio. Quantos oxigênios? 4. 4 vezes a massa do oxigênio aproximada aqui, a massa atômica relativa, 16. E aí muitas vezes a gente chama assim, esse número de massa, tá ok? Mas o número de massa é outra situação, tá bom? É tipo aquela situação que eu estava falando, sobre utilizar a expressão elemento químico e a palavra átomo como sinônimos, tá ok? Como sinônimos. Mas vamos lá. Mais o próximo cloro. São 2 cloros, 2 vezes, que é a massa do cloro, aqui ó, 35,5. 1 vezes 52, 52. 8 vezes 1 é 8. 4 vezes 16, 64. 2 vezes 35,5, 71. Agora é apenas uma situação agora de soma, tá ok? De soma. Vamos lá. 52 mais 8 mais 64 mais 71. Ok? 195. Pronto. Esse número aqui representa a massa, né? Representa a massa, partindo dessas massas atômicas relativas aproximadas, representa a massa dessa substância aqui, ó. E aí, dependendo da questão, ok? Dependendo da questão, se ele pedir massa molar, é só você colocar 195 gramas por mol. Mol menos 1, ou você coloca barra, tá ok? Assim, ó. 195 gramas barra mol. Se pedir a massa em unidades atômicas, basicamente é o mesmo número, 195 U. Prontinho. Lembrando, né, que o intuito desse vídeo aqui não é mostrar a diferença, né, entre a unidade gramas por mol e a unidade U, tá ok? Unidade de massa atômica. Basicamente isso.
Então esse é mais um vídeo, né, lá para completar a playlist. É apenas com o intuito de mostrar para você como é que faz esse cálculo partindo dessas informações, né, que podem aparecer na questão em si, tipo, como na questão 1. Pode aparecer, se não aparecer essas massas, né, esses números aqui aproximados, o vestibular, a prova do vestibular que você está fazendo tem que fornecer pelo menos, tem que fornecer, claro, a tabela periódica para você ir lá na tabela periódica e consultar, né, e consultar a massa daquele elemento químico em questão que você está tentando resolver a questão e precisa dessa informação sobre ele, tá ok? Ou pode aparecer também, se a questão pedir só massa molar, né, gramas por mol, e você pedir unidades atômicas, unidade U, tá ok? Basicamente isso, meus caros, valeu e até o próximo vídeo.